E voltando a falar da Federação Russa. A Federação Russa, ela teve a Federação Russa, ela tem um histórico muito grande de falhas. Eu vou chamar de falhas. Ela não entrega o que vende, não cumpre o que fala e não tem linhas vermelhas quando os aliados, quando seus aliados precisam de um apoio de fato. Vale lembrar que a Federação Russa não fez absolutamente nada para deter os mais de 500 ataques aéreos que minaram a moral, capacidade de reconstrução e linhas logísticas da República Árabe Síria, pois havia uma rota aérea da República Islâmica do Irã para a República Árabe Síria. Esses aeroportos eram bombardeados sistematicamente. Não existe Estado maior neste planeta que resista a tamanha humilhação. Então não tem como moral ser alto quando os seus próprios aliados não fazem nada para defender o seu espaço aéreo. Lembrando que estamos falando de Estados nacionais, não estamos falando de movimentos rebeldes, movimentos de resistência. O Estado Nacional Sírio não tinha apoio para a manutenção da sua soberania aérea. Por quê? O apoio do Irã, além de ineficiente, não era ajudado pelo seu outro aliado, que era a Federação Russa. Vale lembrar outra coisa, dito esta situação da Federação Russa. Os mesmos árabes que não fizeram absolutamente nada por Gaza, além de jogar comida de paraquedas, muitas delas caindo no mar, e uma retórica até boba, É muito estranho ver chancelarias com discursos tão ridículos. Mas, enfim, os mesmos árabes, quando eu digo árabes, eu não me refiro aos povos árabes, eu me refiro aos governos, ok? Então, peço que tenham entendimento da comunidade árabe que está me assistindo. Eu não falo de vocês, porque muitos árabes são heróis por aguentar certas coisas, Os mesmos árabes que não foram capazes de se unir pela Palestina, que Gaza foi completamente varrida, e agora, com o fim, a destruição total do Estado sírio, a guerra de Gaza acabou. Acabou no sentido que não existe mais objetivo estratégico, além de sobreviver. Todos os museus, todas as escolas, todos os hospitais foram bombardeados, e a população era tirada de um lugar para o outro, e é bombardeada novamente. Foi alcançado um cessar-fogo momentâneo de 60 dias, vale lembrar que são 60 dias, em que as forças israelenses não recuaram de muitas posições, muito embora esteja dentro do prazo, não vou criticar isso, porque sei que desmantelar, retirar unidades é um processo lento. Foi feito um acordo e, no dia desse acordo, o primeiro-ministro israelense disse que Bashar al-Assad estava brincando com fogo. No dia seguinte, a frase do Benjamin Netanyahu, a Turquia, em coordenação com diversos atores árabes, israelenses e americanos, realizou uma ofensiva com todo tipo de terrorista, inclusive procurados internacionais, que agora têm direito a dar entrevista em rede internacionalmente reconhecida. Vale lembrar isso. Eles realizaram um ataque em um exército esfacelado, em um exército que claramente não demonstrou capacidade de combate. Eu não vou dizer capacidade, que capacidade tinha, o exército sírio já esteve muito pior do que isso. Ele não quis lutar. Por quê? Porque hoje está mais do que claro que houve um acordo de bastidores. A Síria foi completamente retalhada, está ocupada no seu sul por movimentos rebeldes controlados por Israel, no seu norte por forças controladas pela Turquia e no seu litoral por forças próximas às bases da Federação Russa e no seu nordeste por diversos grupos curdos, cuja maioria tem ligações com o Estado turco e americano. Me refiro a americano, não falo aos povos americanos, eu falo aos Estados Unidos da América, que arquitetou a destruição da República Árabe Síria já na década de 90. Vale lembrar que o desmantelamento de estados federativos e multiétnicos é uma prática recorrente dos Estados Unidos da América. Desmantelou a Iugoslávia, desmantelou a Líbia, que nada mais era que uma comunidade tribal
aproveitando-se das inúmeras falhas dos governos locais. A gente não passa pano para nada. A Síria tinha inúmeras falhas e foi destruída porque essas falhas foram supervalorizadas. A destruição de estados nacionais, ela se mostrou eficiente, tá? E nada disso teria acontecido, não posso deixar de comentar. Até mando um abraço aqui para o meu amigo João Pitilo, que já esteve várias vezes aqui no canal Arte da Guerra, né? O professor Pitilo esteve com a gente essa semana. Se a União Soviética tivesse isso, não teria acontecido. Mas quem está aí é a Federação Russa, né? Então, o fim da Síria, esse é o fim da República Árabe Síria, tá? A Síria será uma nova Líbia, dividida por várias forças, e as IDF, Forças de Defesa Israelense, mais uma vez mostraram que não são forças de defesa, são forças expansionistas que, na primeira oportunidade, anexaram, invadiram o território soberano da República Árabe Síria. E fizeram isso no mesmo dia em que seu primeiro-ministro de Estado, reconhecido internacionalmente, inclusive procurado, né, internacionalmente, disse que estava disposto a conversações de paz. Então, a primeira iniciativa de Israel foi ocupar território soberano, lembrando que existe uma resolução das Nações Unidas que não reconhece a ocupação de Golã. Mas, em 2017, disse que a queda do regime sírio seria o fim do Golã árabe e o início do Golã israelense, que é um sonho expansionista de Israel que será cumprido. Israel nunca mais sairá de lá, a não ser que haja uma virada histórica muito grande. A mesma coisa digo para Gaza, que perdeu a capacidade de projeção estratégica completamente. Não existe mais a possibilidade de socorrer Gaza sem um Estado árabe forte do seu lado. Todos os Estados árabes que fazem fronteira com Israel agora são aliados israelenses, né? E a Arábia Saudita, um aliado israelense, Jordânia, um Estado fantoche liderado por uma família, uma propriedade privada, digamos assim. A Síria não existe mais, o Líbano tem sua economia controlada pelos Estados Unidos, um exército ineficiente, incapaz de prover segurança para o seu próprio povo, um exército que tem muito ímpeto em deslocar blindados para a região sul do país, mas não tem ímpeto nenhum em defender o seu território soberano de uma invasão terrestre de um país estrangeiro. E o Egito é um país, um gigante bobão, né? O Egito, com uma força blindada gigantesca, uma força aérea maravilhosa, uma marinha impecável, ele é incapaz de defender os seus próprios interesses. E não se assustem, uma análise de hoje, a 8 de dezembro, não se assuste se o Egito aceitar uma diáspora de Gaza. Não se assuste com isso.